primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. É o desejo do meu coração que nós estejamos, né, nesse momento, todos com saúde, todo mundo em paz, para fazermos as nossas tarefas, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje com muita alegria. Quero ver todo mundo respondendo a Tia Gorete lá na Plural, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Antes de começarmos a nossa aula, Tia Gorete vai fazer uma oração, tá? Não podemos começar a nossa aula sem pedirmos a Papai do Céu que nos abençoe, tá? Então, feche seus olhinhos, vamos fazer a nossa oração, pedindo a Papai do Céu a sua bênção para as nossas vidas, tá bom? Feche seus olhinhos. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por este dia, Senhor, por cada aluno que está vendo esta aula, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada uma das nossas crianças, visite os seus lares, que o Senhor possa ajudá-las em suas tarefas, que elas possam compreender, Senhor, cada uma das disciplinas. Nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa alegrar os seus corações, ó Deus, com a tua palavra durante toda esta semana. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os seus familiares e que cada lar, Senhor, tenha a tua bênção. Nós te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Vamos lá começar a nossa aula. Crianças, semana passada, Tia Gorete deixou para vocês a lição José, parte 1. Vocês estão lembrados? Nós dividimos essa lição em duas partes para vocês compreenderem melhor e fazer as tarefas de vocês também, sabendo onde estavam fazendo, tá? Então, olha só, hoje nós vamos continuar a história de José, parte 2, tá? Material que vamos usar na aula de hoje, caderno de apoio, lição José, parte 2, página 149, lápis, borracha e lápis para colorir. Você vai usar o lápis para escrever e o lápis para colorir, tá certo? Então, nós vamos começar agora a nossa lição. Criança, semana passada, Tia Gorete contou a história para vocês de José. A parte 1 falando de como foi o comportamento dos seus irmãos. Não foi de José, dos irmãos de José com ele. Tia Gorete disse que eles fizeram uma coisa muito feia com o seu irmão, por causa de um sentimento bem ruim que tinha no coração deles, dos irmãos de José. Vocês lembram, não é? Da história que agora ele contou? Pessoal, vejam só. Hoje nós vamos aprender o que foi que aconteceu no coração de José. Lembra, José ficou triste, ele foi levado à força para o Egito como escravo. Porém, no seu coração, ele confiava em Deus. E ele sabia que ele não estava sozinho, ele estava sendo cuidado, apesar do seu sofrimento, mas ele estava sendo cuidado por Deus. E onde José chegava, José fazia as coisas com o coração, sabendo que Deus estava cuidando dele e ele não estava sozinho. Então, no coração de José, ele não deixou que a raiva morasse lá no seu coraçãozinho. Sabe uma coisa que morou no coração de José? A esperança de que Deus estava cuidando dele. E ele tinha essa esperança em seu coração. E realmente, Papai do Céu estava cuidando dele, estava ajudando ele, cuidando do seu coração, dando a ele oportunidades para ele aprender coisas novas. E José, ele conseguiu perdoar tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele. Não é lindo saber que mesmo do jeito que José sofreu, ele perdoou os seus irmãos e ele não guardou mágoa no seu coração. Não guardou mágoa dos seus irmãos. Ele ficou triste, é claro, ele sofreu, mas no seu coração não foi guardado mágoa,
no seu coração, ele deu lugar para o perdão, tá? Então, nós vamos perceber o que foi que aconteceu nessa história e no final você vai descobrir como José perdoou os seus irmãos. Crianças, vamos ouvir a nossa história, né? A continuação da nossa história de José, tá bom? Na última lição, nós descobrimos que José, ele foi vendido para o Egito, não foi? Pelos seus irmãos. E então, ele, quando estava lá no Egito, ele foi vendido para um homem da guarda de Faraó. E esse homem, ele chamava-se Potifar. Potifar era um homem bem importante lá no Egito e ele comprou José. Ele gostou de José e comprou José para ser seu escravo. Mas aí ele descobriu, foi olhando para José e vivendo ali, convivendo com José, ele descobriu que José era uma pessoa diferente, era uma pessoa boa. Então, o que Potifar fez? Levou José para sua casa, para ele ser o seu mordomo. Ele percebeu que José era uma pessoa de confiança. E realmente José era diferente. E José começou a trabalhar na casa de Potifar e ele recebeu toda a autoridade de Potifar para cuidar da sua casa. Ele era muito respeitoso. José, ele respeitava Potifar, respeitava a sua família e ele era trabalhador. E os dias foram se passando e a mulher de Potifar, ela olhou para José e ela se interessou por José. Para aí, ela já era casada e ela gostou de José e queria namorar com José. E José, um homem muito honesto, disse: de jeito nenhum, a senhora é a esposa de Potifar, do homem que conhece, que me considero, do homem que confia em mim. Eu jamais posso fazer uma coisa dessa com ele. E José também, ele conhecia a Deus e ele temia a Deus. E ele, em nenhum momento, ele pensou em trair a confiança de Deus, porque José sabia que aquilo era errado. E José disse àquela mulher que de forma alguma ele ia se envolver com ela. E ele, correu. Quando José correu, a mulher de Potifar ficou tão zangada que ela chegou para Potifar e disse: sabe José, o mordomo, que é da sua confiança, ele está querendo namorar comigo a pulso, sem eu querer, e ele querendo se enxerindo para mim. Potifar ficou tão zangado com José e Potifar chamou os guardas e mandou levar José e prenderam José lá na prisão de Potifar. E José ficou lá naquele lugar por causa da mentira da esposa de Potifar, porque ela estava mentindo, aquilo não era verdade. E José ficou naquele lugar e ele fez amizade com as pessoas ali. E José foi também fazendo um bom trabalho naquele lugar, já que ele estava com confiança ali naquele lugar. Ele era uma pessoa de confiança também, tornou-se uma pessoa de confiança ali no cárcere, ali naquela prisão. E lá no cárcere, José conheceu algumas pessoas. E um certo dia ele estava conversando com dois homens que estavam lá no cárcere também, lá na prisão. E esses homens começaram a contar a José que eles tiveram um sonho e eles não. E um contou seu sonho, um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei. E o copeiro do rei ele contou o seu sonho para José. E quando ele estava contando o seu sonho, o padeiro escutando, e José disse a ele que José ficou ouvindo ali o seu sonho. Então o padeiro olhou para José e disse: eu também tenho um sonho, eu tive um sonho e eu gostaria de contar também. Então ele foi lá e contou o seu sonho para José. E eles ficaram ali e José olhou para os dois e disse a eles que no período de 3 dias os dois seriam soltos daquela prisão, eles iriam sair dali. E realmente, quando chegou os 3 dias, José e esses dois homens, eles foram lá e se despediram de José, porque realmente eles estavam sendo soltos.
E eles voltaram para ter liberdade, né? Saíram, não estavam mais como prisioneiros, eles voltaram para a casa do rei, para a casa de Faraó. Aí José então disse a eles, antes que eles voltassem, José conversou com eles, disse, olha, vocês vão sair daqui, mas eu gostaria que vocês se lembrassem de mim quando vocês estiverem lá fora. Eu queria que vocês falassem de mim para Faraó, para o rei, né? Dissesse a ele que eu estou aqui. E eu sou inocente, não é? José era inocente. José não fez nada com a esposa de Potifar. Ele tinha essa certeza. E nem no coração de José ele guardava raiva e nem ele se revoltou. Ele foi vivendo sua vida, trabalhando e aprendendo as coisas da administração ali, daquela prisão. E ele ajudava ao carcereiro dali, a pessoa que trabalhava e cuidava dos presos. José também tornou-se naquele lugar uma pessoa de confiança também. E quando o copeiro foi solto e o padeiro do rei foi solto, porque lá no palácio tinha aquele que servia as coisas para o rei e tinha aquele que fazia o pão. O padeiro, né? Não tinha uma padaria como é as nossas padarias de hoje, né? Com muitas coisas, mas tinha esse homem que sabia fazer o pão e ele fazia esse pão ali para a casa real, para a casa do rei, para o faraó. E esse era o padeiro. E os dois então foram embora. E muito tempo se passou. E eles esqueceram de José, os dois esqueceram. Ninguém falou nada de José. E todo mundo esquecido, os dois esqueceram. E José lembrado, né, que tinha pedido isso a eles. Mas eles não se lembraram de falar de José. Então o tempo passou. 2 anos se passaram e ninguém falou de José para o faraó. Porém, certo dia, Faraó estava dormindo e ele teve um sonho. Ele sonhou que 7 vacas magras com 7 vacas gordas. E ele percebeu que as 7 vacas magras, elas engoliu as vacas gordas. E Faraó despertou e ficou ali sem entender o que aquilo estava acontecendo, porque era um sonho estranho. Então Faraó mandou chamar todas as pessoas do seu reino que poderia interpretar aquele sonho para ele. E os seus empregados foram chamar essas pessoas para interpretar o sonho de Faraó. E chamaram muita gente, todas elas que eles poderiam chamar, que sabiam que poderiam interpretar o sonho. Todas elas vieram. E o sonho era contado. Ninguém se lembrava de José. E o sonho de Faraó era contado para aquelas pessoas. Ninguém conseguiu falar para Faraó qual era a interpretação do sonho. E Faraó continuou perturbado e ainda teve outro sonho para perturbá-lo mais ainda. O outro sonho era 7 espigas bem gordas e 7 espigas bem secas. E essas espigas secas, elas comiam as espigas gordas, cheias. E Faraó perturbou-se mais ainda. Quando tudo terminou, o copeiro do rei se lembrou. Eu sei quem vai descobrir o sonho, revelar o sonho do rei Faraó. E ele chegou lá para o rei e disse: Rei Faraó, eu conheço uma pessoa que vai interpretar o seu sonho. O nome dele é José. Ele está lá na prisão de Potifar. Há 2 anos atrás, eu tive um sonho também. E nós contamos o sonho para ele, eu e o padeiro. E José, ele disse a gente o significado do nosso sonho. E Faraó, então, disse: vá chamar esse homem, chame esse homem aqui. E foram lá e trouxeram José para conversar com Faraó. Foram lá, chamaram José, arrumaram José, deixaram José bem limpinho, vestiram a roupa limpa em José, trouxeram José na presença de Faraó. Faraó estendeu para ele o seu cetro e José pôde falar. Então Faraó contou a José os seus sonhos. Então José escutou. José disse a Faraó: vou orar, pedir a Deus que me ajude para que eu possa entender e trazer para o Senhor
é o significado deste sonho. E José foi orar. E ele orou e Deus disse a ele qual era a interpretação daquele sonho. E José voltou para Faraó e disse a Faraó qual era o significado do sonho. Disse: Faraó, as vacas gordas significam 7 anos de muita fartura, de muita comida. Vai ter muita abundância, vai ter muita coisa boa durante 7 anos. As 7 vacas magras serão 7 anos de seca, muita fome. A terra não produzirá nada e as pessoas passarão por muita dificuldade. E o Senhor vai precisar encontrar um homem para que o Senhor possa dar a ele esse compromisso de trabalhar e juntar comidas durante 7 anos. Então, essa pessoa vai ter que trabalhar, todos trabalharão e vão recolher. Ele vai ter que administrar tudo isso para que em 7 anos de fartura consiga se juntar todo o mantimento necessário para a sobrevivência de mais 7 anos de seca, de dificuldade, de fome. Faraó olhou para José e disse a ele: José, o homem que vai fazer esse serviço é você. E José olhou para Faraó e aceitou. Faraó disse a José que ele teria a partir daquele momento esse compromisso de servir a Deus como governador do Egito, para que todo o povo do reino soubesse que José era agora o governador do Egito. Faraó fez uma cerimônia para José e deu a ele muitos presentes. Entre os presentes que José ganhou, ele ganhou um anel. E Faraó colocou aquele anel no dedo de José e disse a José: José, você, a partir de hoje, será segundo homem mais importante do meu reino. O primeiro serei eu, Faraó. Faraó era a pessoa mais importante do reino porque ele era o rei. E a segunda pessoa mais importante do reino foi José, tornou-se José. Então ele deu carros com cavalo a José, casa para José morar e autoridade para José trabalhar. Esse anel no dedo de José. Então todo o povo do Egito ficou conhecendo José como este homem muito importante e todas as pessoas passaram a respeitar José como uma autoridade política ali no Egito. Ninguém poderia dizer que José não era uma pessoa importante ali. E José, então, tornou-se naquela cerimônia, naquele momento, o governador do Egito, de escravo para governador. Ele saiu da prisão, lembra que ele estava na prisão de Potifar, e ele saiu daquela prisão, revelou o sonho de Faraó, né? Ele disse a Faraó qual era o significado do seu sonho, porque Deus tinha dado a José o significado e José entendeu. Por isso que José disse a Faraó com tanta certeza qual era o significado do sonho de Faraó. E José começou o seu trabalho e muitas pessoas trabalharam ali no Egito para juntarem esse alimento para 7 anos de seca. Então, eles construíram lugares para guardar os alimentos e muita coisa foi organizada, muita coisa foi construída para poder muito alimento, não é? Muito mantimento, tudo que eles precisavam ser armazenado, ser guardado, não é? Quando a gente vai lá no supermercado, você já percebeu que tem lá todas as comidas organizadas no lugar, elas estão em umas bolsinhas, não é? O feijão, o arroz, não é assim? O açúcar, o macarrão, tá tudo lá bem organizadinho nas prateleiras, não é isso? Nos dias de José, não foi assim prateleiras, mas foram potes, tá? Foram coisas assim que eles
eles fizeram para poder eles guardarem. Não, eles não tinham, não é, as coisas avançadas, muito modernas como eram hoje, né, como é hoje, mas eles tinham os seus meios de guardar os seus alimentos e assim ficando guardado, eles poderiam ter para eles se alimentarem quando a seca chegasse, quando os dias de seca, né, os dias de fome, os dias de escassez. Então, olha, só quem sabia desse plano de guardar os alimentos era o povo do Egito, porque Deus revelou isso para José e deu o significado para Faraó. Então, o Egito, ele se preparou, todo o Egito se preparou, guardando os seus alimentos. E a casa de Faraó, né, eles tinham muitas coisas guardadas, porque José, ele estava ali, passou todos aqueles anos providenciando e guardando aqueles mantimentos. Pessoal, os 7 anos de fartura, de muita colheita e de guardar muito mantimento se passou, acabou os 7 anos, começou os 7 anos de seca e de fome. Então as pessoas que não sabiam dessa história não guardaram seus alimentos assim para tantos anos, não se organizaram. Então a seca e a fome se espalhou e as pessoas começaram a ter dificuldade e elas foram descobrindo que no Egito tinha um governador que providenciou, trabalhou 7 anos com aquela sua equipe para guardar alimentos para sobreviver a essa seca. Então as pessoas elas começaram a ir no Egito comprar alimentos. Elas iam lá, compravam o alimento e voltavam para suas casas. Nessa ida e volta de muita gente indo para o Egito comprar alimentos, sabe quem ficou com fome, sem alimentos para se manterem? Pois é, a família de José. Lembra dos irmãos de José? Aqueles que fizeram umas coisas ruins com José, venderam José para o Egito como escravo. Lembra desses irmãos? Pois é. Os irmãos de José foram para o Egito. Seu pai disse que ficou sabendo que lá no Egito tinha comida e eles estavam vendendo e mandou que eles fossem lá. E eles foram. E eles, quando chegaram no Egito, as pessoas que chegavam no Egito, elas passavam por José para poder elas comprarem. Era José que elas compravam. Então, quando eles chegaram no Egito e eles foram procurar o governador para comprar aquele alimento, que eles chegaram lá, eles não reconheceram José. E José, quando olhou para os irmãos, José lembrou: meus irmãos, eles estão aqui. E José ficou tão emocionado. Ele saiu um pouco e chorou. E ele depois voltou. Mandou que vendesse e deu ordem aos seus empregados para venderem alimentos a eles, mas que desse um jeito para que eles se demorassem mais ali. Então José se acalmou e começou a conversar com eles e a fazer perguntas para eles. E José perguntou: vocês têm mais irmãos? E um deles disse: nós temos mais um irmão, é o nosso irmão mais novo. E vocês só têm esse irmão? Não, nós tínhamos mais outro irmão. E eles disseram a José que venderam o seu irmão como escravo para o Egito. Contaram a história a José. E José se emocionou mais ainda com o que estava ouvindo. Então José disse a eles: vocês vão embora, mas um de vocês vai ficar no Egito como segurança, que vocês vão trazer o seu irmão mais novo também aqui. E eles imploraram a José para que José não pedisse que esse irmão mais novo viesse, porque ele sabia que seu pai já era velhinho e eles já tinham feito o seu pai Jacó sofrer muito. E José não aceitou. José disse que tinha que ficar um deles. E um dos irmãos ficou no Egito para que José tivesse a garantia de que eles iriam voltar para o Egito e iam trazer o irmão caçula. E eles realmente voltaram para o Egito e trouxeram o irmão caçula,
Seu pai ficou muito nervoso, dizendo que já havia perdido um filho, mas um dos irmãos disse: pai, eu vou me responsabilizar por ele. Então, aí quando chegou no Egito que José encontrou seu irmão Benjamim, José ficou emocionado e José então mandou preparar uma refeição para todos os irmãos. E ele foi preparada aquela refeição. Quando eles sentaram-se na mesa, José revelou que era o irmão deles. Disse: eu sou José. E eles ficaram assustados porque eles achavam que José ia fazer alguma coisa com eles de errado. José ia se vingar. Mas José contou e José disse a eles que não iria fazer nenhum mal a eles, porque eles fizeram aquilo com José, porque Deus permitiu para que a raça humana fosse preservada naqueles dias. Então havia um propósito de Deus. Eles tinham mal no coração, eles queriam fazer coisa ruim mesmo com José, mas Deus não deixou. E Deus levou José para o Egito, para que eles pudessem hoje, não é, estarem tendo comida em suas mesas, em seus lares. E José então pediu a eles para trazerem Jacó para o Egito, porque José precisava trazer todos eles. E José disse então: olha, tragam toda a sua família, tragam meu pai para o Egito. Mas sabe o que o faraó fez? O faraó disse: José, vá buscar a sua família, vá buscar o seu pai, tragam eles para morarem aqui. Aqui tem comida para todo mundo. Então José foi buscar o seu pai e José e os seus irmãos também. E José se reencontrou com o seu pai e foi um momento de grande alegria para José. José estava tão feliz em reencontrar o seu pai amado. E o seu pai Jacó, que já era um velhinho, também ficou muito feliz. E eles choraram, e eles se abraçaram, e a alegria foi muito grande em seus corações. E eles passaram José trouxe todos eles para o Egito, para morar lá no Egito, perto de José. E eles moraram ali por muito tempo. E o pai de José, como já era velhinho, passou-se um tempo e ele depois faleceu. E os irmãos de José ficaram ainda com muito medo de José. E eles disseram: José, o nosso pai morreu. E agora o que você vai fazer com a gente? E José disse a eles que não iria fazer nada com eles, que no coração de José não tinha nenhuma maldade contra eles, nenhuma vingança contra eles. Eles poderiam ficar ali em paz, porque no coração de José não guardava a vingança, não guardava mágoa. José perdoou os seus irmãos. Olha que coisa linda, como é grande o perdão. José, os irmãos de José, vocês sabem que os irmãos de José fizeram uma coisa muito ruim com José, mas José sofreu todo aquele tempo e ele não guardou mágoa em seu coração e nem planejou, nunca planejou em se vingar dos seus irmãos. E Deus abençoou tanto José que José tornou-se governador do Egito e ainda pôde ter o seu pai de volta. E José foi uma pessoa que viveu muito tempo feliz ali também, no Egito, com a sua família e com o seu pai. E José nos deu, não é, uma grande lição de vida, tá? De valor, que é o perdão. José nos mostra que o perdão é algo valioso, é algo precioso como uma joia, tá? Então, em nossos corações, devemos guardar apenas aquilo que é bom. Quando alguém te ferir, perdoe. Fique triste, não é? A gente vai se entristecer, vai chorar, mas quando a calma vier, quando a gente se acalmar, vamos perdoar. Vamos fazer igual a José, tá bom? Perdoando. Perceberam que história linda vocês aprenderam hoje sobre o sofrimento de José? Mas José temia a Deus, guardou sua fé em seu coração e ele perdoou os seus irmãos. Não foi? Vamos fazer a mesma coisa também? Perdoar, sempre perdoar, tá bom?
Meus amores, vamos recitar o versículo com Tia Gorete para a gente guardar no nosso coração essa história linda que Tia Gorete contou para vocês. Vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Esse é o versículo da nossa história. E ele fala de José, que tudo que José fazia era bem-sucedido no que ele fazia. Deus abençoava todo o trabalho de José. Foi lindo, não é? O que Deus fez na vida de José. E José tinha um coração sempre temente a Deus. Ele amava a Deus e ele sabia que ele não estava só. Isso é lindo, não é? Saber que Deus está conosco. Queridos alunos, nós aprendemos com esta lição de José muitas lições. E a mais importante de todas elas que nós ouvimos aqui é falar do perdão e praticar esse perdão. Nós percebemos que José, Deus usou toda aquela trajetória de José, toda aquela situação de José, para levá-lo até o Egito. E lá no Egito, José ficou conhecido e, por fim, José, ele chegou à presença de Faraó, não foi? Revelou os sonhos de Faraó. Deus falou para José o significado. E José contou para Faraó o que significava o seu sonho. Então, Faraó, vendo em José muita capacidade de Deus e também confiança, ele tornou José o governador do Egito. Então, a segunda pessoa, não é mais importante do Egito, daquele país, naqueles dias de José, foi José. Olha, gente, o que nós queremos deixar desta lição é o valor do perdão. Vocês viram, ele se tornou governador do Egito, se tornou uma pessoa poderosa. Ele era uma pessoa muito importante. Mas quando os seus irmãos, aqueles irmãos que fizeram mal para ele, chegaram pedindo ajuda, ele pôde ajudar os seus irmãos e ainda disse aos irmãos que perdoava os irmãos e que entendia o que Deus fez com toda aquela situação, que era para que ele, naquele momento, ele fosse realmente a pessoa que precisava estar ali no Egito, o governador do Egito, aquela pessoa que estaria dando orientação, cuidando e trabalhando para que todos permanecessem vivos. Mas José, no final, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez, ele perdoou, tá? Então, lembre-se que uma das coisas mais importantes dessa lição é falarmos do perdão. Então, vejam, José perdoou. Eu e você precisamos ter essa grandeza também, termos essa grandeza de perdoarmos também quando for necessário, tá bom? Perdoar o coleguinha, perdoar o irmão, perdoar o que for preciso para que o nosso coração fique bem leve, o nosso coração fique tranquilo e Deus também nos abençoa quando a gente perdoa, tá bom? Então nunca esqueçam, perdoar é uma situação muito linda e perdoar é muito grande. Perdoar é a vontade de Deus para as nossas vidas, que todos os dias, quando for necessário, eu possa perdoar e você possa perdoar também, tá bom? Então, a palavra sempre será perdão. Então, sempre perdoe. Lembre-se de José do Egito e perdoe. Saia por aí perdoando quem for preciso. Se houver necessidade, a palavra-chave do momento de dor, do momento de tristeza é o quê? O perdão. Então vamos perdoar sempre, gente, sempre. Perdoar. Jesus disse que nós temos que perdoar sempre, sem contar quantas vezes nós estamos perdoando. E perdoar sempre. Sempre que formos magoados, ainda que eu esteja certa, que tenha toda a razão, mas eu preciso perdoar, porque isso é correto, é certo. E vai me fazer muito bem perdoar, tá bom?
Então, vamos lembrar disso. Perdão sempre. Crianças, agora vamos responder a nossa tarefa, tá? E eu quero ver todo mundo aí respondendo, tá bom? Vamos lá, todo mundo bem atento. Olha, gente, vamos para a primeira questão. Primeiro, depois que os irmãos de José o venderam, onde ele passou a morar? Onde José foi morar? Quem lembra? Quem pode me dizer como era o nome da cidade, do país que José foi morar? Egito. José foi morar no Egito. Muito bem, quem respondeu Egito. Vamos em frente e vamos para a segunda pergunta. Por que José foi preso? Alguém pode me dizer o que aconteceu? Por que José foi preso? Qual a razão? Muito bem, porque a mulher de Potifar mentiu. A mulher de Potifar, eu disse a vocês o quê? Que ela queria namorar com José. E José não podia, porque ela já era uma mulher casada. E José era um homem muito honesto e ele não quis, então ela mentiu. Disse para o seu marido que José queria namorar com ela. E por essa razão, José foi preso. Lembram disso? Mas José não fez isso. José não quis namorar com a mulher de Potifar. José era um homem muito honesto. Vamos responder a terceira questão? Olha só. Após interpretar os sonhos do faraó, o que José se tornou? Olha, o faraó, ele teve 2 sonhos, vocês lembram? E José foi convidado para interpretar os sonhos de faraó. E ele foi, escutou os sonhos de faraó, o que era que faraó tinha sonhado, e ele orou. E Deus revelou os sonhos de faraó para José. Então, depois que José conversou com o faraó e contou a ele o que significavam os seus sonhos, então faraó convidou José a se tornar governador do Egito. Muito bem, acertou quem respondeu? Governador do Egito, tá? Vamos em frente, nós ainda temos mais uma questão. Vamos para a nossa quarta questão. Olha, pessoal, nessa questão você vai seguir o labirinto e descobrir uma capacidade especial que Deus deu a José e que o ajudou a sair da prisão. Então, você vai chegar lá onde José está, nessa grade, e você vai encontrar a saída e você vai trazendo essa saída até chegar onde a porta foi aberta, onde a grade se abriu e você vai encontrar uma frase, tá? Eu quero que você encontre nessa frase interpretar sonhos, tá bom? Então, descubra onde é que ela está e dê um colorido de onde José está preso até onde ele vai estar solto, tá bom? Posso contar com vocês? Vão fazer bem bonita essa tarefa? Muito bem, eu sei que vão. Tá bom? Então vamos em frente e não deixe de fazer a sua tarefa bem bonita, tá bom? E aí, crianças, conseguiram descobrir a capacidade especial que Deus deu a José? Encontraram? E agora tem uma pista, disse o que era, não foi? E vocês encontraram? Muito bem. Espero que tenham encontrado, tá bom? E que tenham feito a sua tarefa, que tenham dado o colorido que Tia Gorete pediu, ok? Crianças, Tia Gorete vai deixar uma música para vocês ouvirem aqui. É uma música que nós cantamos na sala e eu vou deixar para vocês ouvirem e lembrarem da música, mas eu vou deixar também o link para que vocês possam aí na casa de vocês assistirem, tá? Completo com o DVD. É uma música com tempo curto, tá bom? Mas dá para vocês ouvirem em casa e assistirem também, tá certo? É aquela música Diante do Trono, criança, é obedecer. Lembra? Tem tudo a ver com a nossa história. José obedeceu a Deus e o final dessa história foi muito bonita, não foi? Da história de José, não é verdade? Então vamos ouvir a música e Tia Gorete vai deixar para vocês o link, tá bom?
Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. É mais importante, prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais importante, É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais importante, prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. a menina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho Abençoado eu vou obedecer. É prova de amor. Alegria eu vou obedecer ao Senhor. Importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Filho, obediente ao amor. Com o Senhor. Que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Sou obediente. Eu amo meu Senhor. Mas que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Crianças, eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Para vocês lembrarem dessa música linda e guardarem em seus corações, que obedecer é prova de amor. Agenda do dia 1/6/2020, Lição José, parte 2, página 149, a página da lição, e a página da atividade 150. Essa foi a nossa atividade de hoje, a nossa lição. Crianças, chegamos ao final da nossa lição e espero que eu tenha contribuído com vocês com esta lição, que tenha sido uma bênção na vida de vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.